para a gente não ter alergia, a gente tem que ter um sistema imunológico perfeito. A gente tem que pensar que tudo que a gente ingere, a gente passa para o recém-nascido e passa para o bebê intraútero. Eu acho que tem que ter uma alimentação saudável, evitar aglomerações, evitar lugares onde tem muito tumulto de gente. As crianças que, de uma forma geral, têm uma resistência mais baixa por conta da idade. Isso é normal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Lembrando vocês mais uma vez que estamos no Spotify, então você pode estar aí acessando através do aplicativo dentro do seu carro, ou tá ali na cozinha, preparando aquele jantarzinho, já bota lá no Spotify e ouve os nossos episódios que são ótimos, excelentes convidados aqui com temas bem relevantes e muito importantes para a sua saúde, para o seu bem-estar, empreendedorismo, estética, enfim, falamos de tudo de uma forma bem leve, descontraída, assim como eu, gente. Então, espero que vocês gostem, dá aquele like pra gente, não se esqueçam de se inscrever no canal e, é claro, compartilhar se você puder, ok? Gente, o assunto de hoje é muito importante porque estamos entrando aí na época de inverno e vem aí junto os problemas respiratórios, os alérgicos, né, gente? Aí, quem é alérgica aí levanta a mão. Enfim, a minha convidada de hoje, ela é médica pediatra, alergista e imunologista. É isso mesmo, gente. Seja bem-vinda, doutora Larissa Rorato Garcia. É um grande prazer ter você aqui no meu pódio, viu? Obrigada pelo convite, Rose. Como eu disse, né, doutora, estamos aí entrando no inverno e esta época que as alergias mais afloram aí nas pessoas, principalmente nas crianças, os idosos são os mais acometidos aí, né? Essa idosinha aqui também, viu, gente? Mas aí já está a doutora aqui, vamos esclarecer várias dúvidas. Doutora, antes da gente começar, vou fazer agradecimentos aos nossos patrocinadores, Sarto Store. Por falar em inverno, a coleção aí de inverno da Sarto está lindíssima. A curadoria é toda aqui dessa pessoa que vos fala, então vocês podem esperar em muitas coisas lindas, viu, gente? E também Thor Churrascos Culinárias, vários temperinhos ali da Thor. A farofa do Thor, gente, vou falar para vocês, é a melhor que existe. Provem, depois vocês me contem. Arapuca Bar, a melhor cerveja mais geladinha aqui de Prudente. Fica ali num espaço delicioso no Parque do Povo, que é o lugar que a gente mais gosta aqui de Prudente, de estar ali, você confraternizar em seu aniversário, passar momentos com a sua família, com os seus amigos, Arapuca Bar. E também Dias One, perfumaria artesanal. Para você que tem aí o seu escritório, o seu consultório aqui como a doutora, tem aquele aroma especial que a Dias One cria aí para vocês e também para o seu evento. Bom, doutora, vamos lá. Como eu falei aqui, alergista e imunologista, qual que é a diferença entre esses dois? As duas especialidades casam muito, Rose. Na verdade, a alergia, ela mexe com todo o nosso sistema imunológico, né? Então, para a gente não ter alergia, a gente tem que ter um sistema imunológico perfeito. Caso isso saia da rotina, aí a gente vai ter um grande problema, que são as famosas alergias. Então, o alergista, ele trabalha com essa parte já em tratamento e o imunologista vai ver toda essa parte imunológica e não perder a microbiota intestinal, que é toda envolvida aí, que nós vamos falar hoje um pouquinho,
que é para não ter uma deficiência imunológica, para não ter nada de alergia. Então, acho que as duas especialidades casam muito. E, lógico, eu fiz pediatria antes, que é a minha paixão, que eu tenho grande, eu adoro meus pequenos. Então, assim, a pediatria começa tudo, a alergia já na pediatria, e pode sim evoluir para a vida adulta e até na fase dos idosos também, a gente pode encontrar alergia aí. Então, a gente não sabe quando ela começa, mas a partir do momento que começa, a gente tem que tratar. Doutora, a gente pode, então, assim, viver uma vida alérgica desde o dia que você nasce até o dia que você morre? Pode. Na verdade, não que viver uma vida alérgica. Desde que você tenha um diagnóstico correto, que você vai nos especialistas correto, a gente consegue diagnosticar alergia e, a partir daí, a gente interromper a famosa marcha atópica, que nós vamos conversar aí um pouquinho, que não precisa ter uma vida inteira alérgica, Ai, que com certeza. ótimo. Tem uma luz no fundo do Tem que túnel ter, né, sempre. doutora? Sempre. Doutora, e quais são os maiores desafios que você enfrenta lá no seu consultório? Os desafios, assim, Rose, na verdade, como chega esse paciente para mim, né? Então, não vem aquele paciente, muitas vezes, fácil de você conseguir fazer o diagnóstico, às vezes já vem muito mexido, vem com muitas ideologias na cabeça, muitos exames, a mãe baseada muito nos exames, e, na verdade, a gente não pode se basear nos exames, a gente tem que ver toda a clínica do paciente e associar, sim, aos exames. Senão, se a gente ficar só tratando exame, a gente acaba perdendo o foco e aí o diagnóstico e o tratamento não vai ser efetivo. Então, é uma dificuldade grande. Se eu sou uma mãe alérgica, Certo. e aí eu tô, né, no período de gestacional, o meu filho, ele vai nascer alérgico também? Não necessariamente. A gente tem, eu tenho recebido bastante, Rose, no consultório agora, as gestantes. Eu tô muito feliz com isso. Eu acho que isso deveria ter sido há muitos anos já incorporado, até pelos ginecologistas, obstetrícias, para poder encaminhar esses pacientes para a gente poder fazer esse acompanhamento. Algumas pacientes alérgicas já me procuravam antes, doutora, quero ter o segundo filho, e agora? O primeiro é super alérgico, eu sou alérgica, meu marido é alérgico, o segundo vai ser também, eu estou bem traumatizada. Não necessariamente. Então, na verdade, assim, a gente tem algumas dicas para dar para as mães, para durante a gestação, elas evitarem de ter esse incômodo da alergia. Então, lógico, parto normal é uma saída que a gente não mexe tanto com a microbiota, e a gente tem que pensar que tudo que a gente ingere, a gente passa para o recém-nascido e passa para o bebê intraútero. Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável, a gente não pode deixar a nossa microbiota intestinal bagunçada, que são aqueles bichinhos, porque é muito gostoso a gente comer um alimento delicioso, prazeroso, ter uma vida social ativa, comendo, porque a gente sai justamente no restaurante para comer. Verdade. Agora, saber o que ingerir, porque quando mexe com essa microbiota, aí é onde o risco de passar essa alergia, de ter um bebê alérgico é muito grande, entendeu? Então, a cesárea ajuda muito a ter um quadro alérgico importante para o recém-nascido, uso de antibióticos, uso de alimentos embutidos, muito leite, não dar o aleitamento materno exclusivo para o bebê quando nasce. Então, isso tudo facilita a alergia. Agora, se você fizer o contrário, você vai ter um bebê saudável. Doutora, a gente ouve muito falar aí em relação à lactose, né? Sim. Qual que é a diferença de alergia e intolerância? Muita diferença. Eu pego isso todos os dias no consultório. Então, vamos lá. A alergia à proteína do leite de vaca é aquele IgE mediado que a gente tem quando a gente entra em contato com a proteína do leite e os derivados que contêm a proteína do leite. Então, são crianças que apresentam, ou adultos que apresentam sintomas pode ser intestinais também, como sangue nas fezes, problemas respiratórios, manchas pelo corpo. Isso fala mais a favor de alergia à proteína do leite de vaca. E a gente tem os exames específicos para ser feito. Abaixo de 1 ano, geralmente a gente nem pede muito esses exames porque confunde um pouco, porque a mãe amamentando, então ela passa anticorpos para o bebê, então dá um falso negativo. Então a gente pede para esperar um pouco mais, a não ser que seja
um quadro muito assim, clássico, e aí assim, a gente acaba antecipando um pouco os exames. E a intolerância à lactose é completamente diferente. É um problema gastrointestinal. Então, a gente só vai ter sintomas intestinal. O que significa? O nosso intestino produz uma enzima que chama lactase, que quebra o açúcar do leite, que é a lactose. Então, quando a gente ingere uma quantidade alta de lactose no leite, nos derivados, no chocolate, no Danone, em Sim. todos esses alimentos, aí a gente aumenta a quantidade de lactase e a gente não tem a enzima suficiente para isso. Então, é uma criança que já nasce com isso, com essa deficiência. Igual quando a gente tem diabetes, que não produz a Uhum. insulina, Uhum. a gente não produz essa enzima no intestino, certo? Aí sim, ela não tem alergia à proteína. Então, a gente faz um outro tipo de exame, tomando a lactose, e aí a gente vai ver o resultado e você vai ver que você não produz a enzima que é a lactase. Hoje, no Brasil, a gente tem medicamentos que é essa enzima, então você pode ter uma vida tranquilamente saudável quando for para uma festa, quando for para um aniversário de criança que tem beijinho, brigadeiro, bolo, chocolate, aí ele pode tomar esse comprimidinho e ele vai ter uma vida normal, entendeu? Só Entendi. que por que que quando eles são bebês, a gente não percebe isso? Porque a natureza é tão maravilhosa que quando a mãe amamenta, ela manda a enzima junto com o leite. Então a criança não Olha, tem sintoma, entendeu? Então a gente nossa. só vai perceber isso mais para frente quando ela começa a consumir os alimentos ricos em leite, em lactose. No caso da alergia ou da intolerância, não sei, se chama assim intolerância ou se é alergia, a proteína do leite, que no caso não é a lactose, existe, algum tratamento ou a medicação como Sim, a não. lactase? Não, quando a gente tem a intolerância à lactose, a gente consome esse comprimidinho, que aí a gente tem uma Certo, vida normal e consome tudo que for zero lactose. tá. E aí pode comer normalmente. Agora, quem tem alergia à proteína do leite de vaca, às vezes a gente faz uma dieta de restrição por completo do leite, por um período, e quanto antes a gente voltar com os alimentos com leite, o nosso sistema imunológico reconhece isso mais facilmente e a gente sara. Então, tem cura. Ah, Entendeu? tem A alergia à cura. proteína, sim, tem cura. A gente consegue readaptar essa criança através Uhum. dos baking, que são a introdução dos alimentos de uma forma não como leitinho, e sim assim, num assado, um alimento assado, daí a gente vai introduzindo e também tem, não conseguiu fazer, não conseguiu evoluir, a gente tem também a dessensibilização. O que é a dessensibilização? É eu pegar o próprio leite diluído de uma forma bem adequada e introduzindo isso lentamente à criança até que ela seja tolerante, entendeu? Olha. Então, isso tem cura. Agora, alergia do leite de vaca, muita gente troca de leite, faz essa bagunça toda com leite. É É verdade, falam que todo tem leite dia. de cabra, não Não, sei o pelo que, não. amor de Deus. Leite de cabra é a mesma proteína do leite de vaca. Tá vendo, gente? Então não pode trocar, é trocar 6 por meia dúzia, não adianta Aham. trocar. É a mesma coisa, aí a gente teria que entrar com leite melhor, que é o hidrolisado proteico ou aminoácidos livres, que são leites que não têm nem a proteína do leite, nem a proteína da soja. Então esses são recomendados para os recém-nascidos, entendeu? Nossa. Aí isso a gente tem, é um leite mais caro, mas com um bom diagnóstico, com os resultados dos exames, a gente consegue isso judicial. Uau, que legal. Bom, fora então o leite, quais são os outros alimentos que mais causam alergias? Bom, aqui no Brasil, vamos falar nível Brasil, Isso. né? O leite é o primeiro, é o ranking Aham. máximo. Aí a gente tem o trigo, o ovo, o glúten. E agora vem se descobrindo muito a alergia ao gergelim. É uma Olha. curiosidade muito legal. Nos últimos trabalhos tem falado que o gergelim vem aumentando muito a alergia, porque agora a gente está encontrando isso muito mais fácil na nossa dieta. Verdade. Nos Estados Unidos, a gente não tem o leite como o primeiro. A gente tem o amendoim. Por quê? Porque lá eles usam muita pasta de amendoim, tudo. Por exemplo, o lanche do Mac é feito com pasta de amendoim, Ah, né? é? É feito com pasta de amendoim. Então, o que que acontece? A criança que é alérgica com risco de anafilaxia não pode comer esse tipo de alimento. Nossa, Então, eu a não gente tem que sabia. tomar um certo cuidado. É, e sem falar que tem o gergelim também no pão ali, né. Sim, é assim, na verdade,
A vida do alérgico alimentar é muito difícil, né? Na verdade, assim, é uma qualidade de vida bem complicada, porque mexe com a vida não só da criança ou do Uhum. adulto, e sim da família toda. Tá, então já que estamos falando de alergia e alimentar, existe a alergia multialimentar? Não. Eu pego isso todos os dias, Rose, no consultório. A mãe que vem com aquele monte de raste positivo para leite, para ovo, para glúten. Nossa, doutora, eu preciso arrancar tudo isso da dieta? Não, não necessariamente. A gente faz o TPO, que é o teste de provocação oral, isso feito no consultório, com o especialista, com ambiente apropriado para isso, com medicações apropriadas para isso, e daí a gente faz os testes. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste hoje do ovo. Aí eu vejo se a criança tolera o ovo. Tolerou? Libera o ovo. Libera os alimentos que tem do ovo. Ah, também alergia doutora ao glúten. A gente vai fazer o teste do glúten, o teste do trigo. Aí acaba ficando um ou outro alimento que seja positivo. O que acontece? Na verdade, o RAST, que é aquele exame de sangue que é muito pedido, aquilo lá me mostra que eu entrei em contato com o alimento, mas não quer dizer que eu sou alérgica. Certo? Então eu tenho que Uhum. associar a clínica. Ah, não, doutora, toda vez que ele come ovo, ele enche de urticária, enche de bolinha, enche de placa vermelha, se coça inteiro, muda a voz, fica rouco. Ah, não, pera lá. Então é uma reação importante. Então, esse nós vamos tirar, vamos distanciar o alimento da criança por um período e depois nós vamos refazer o TPO. Entendeu? Entendi. Então, assim, para o pessoal de casa, para eles, começarem a aí dar um sinal de alerta, quais são alguns sintomas mais comuns, assim, que a pessoa fala: "Nossa, eu tenho isso, alguns desses ou vários, e então eu preciso procurar aí Tá. uma Se alergista"? for em caso da alergia alimentar, a primeira coisa que pode aparecer são urticárias, que são aquelas urticas que a gente fala, que é aquelas manchas avermelhadas pelo corpo. Uhum. Algumas sensibilidades periorais, que a gente fala que é em volta da boquinha, enche de bolinha, aí tem uma sensibilidade na boca, pode inchar algum lábio, os olhos, a criança pode ficar rouca, ou o adulto, a gente fala assim, Sim, de uma forma geral. é. Pode mudar a voz, ficar rouca, ter uma dificuldade respiratória, até chegar a uma reação grave que é a anafilaxia, Tá. né? Igual aquela que a menina que cheirou a pimenta e teve uma reação Sim, gravíssima, né? Que foi verdade. muito comentado. É. Então, quando chega a esse estágio, é uma reação que a gente precisa. Agora, só uma urticária já é um sinal de alerta. Então, só as manchinhas vermelhas pelo corpo, sempre que come aquele alimento, já é um sinal de alerta. Uma coisa Nossa. muito muito curiosa, assim, que as mães chegam e perguntam muito, é sobre a vacina, né, da Aham. gripe e da febre amarela. "Ai, minha filha é alérgica a ovo, eu preciso ou não dar a vacina? Eu posso ou não dar a vacina?" Que tem Então, relação? na verdade, a vacina de febre amarela e a de gripe, que agora nós estamos todo mundo tomando, ela é Sim. feita da clara do ovo. Então, quem é alérgico pode tomar? Pode tomar. Quando tem reação anafilática, que é essas reações mais graves, igual eu te falei, que chega a trancar a Sim. garganta, precisa ir para o hospital, tomar adrenalina e tudo mais, essas daí a gente faz dentro do hospital, só essa precaução. Porém, a, a, a quantidade de clara de ovo que vai nas vacinas é tão mínima, é como se eu tivesse pego uma gotinha de ovo e diluído em 10.000 copinhos de água. Então, Entendi. na verdade, é uma quantidade muito pequena. Então, pode fazer tranquilamente. Ai, que bom, porque eu tenho alergia a clara de ovo, Pode tomar então posso tomar a tranquilamente. vacina aí. Pode. Agora, uma coisa bem curiosa que eu fiquei sabendo, até a gente estava aqui conversando antes sobre isso, a relação de quem tem alergia a camarão não pode fazer a tomografia tomando contraste? Então, isso também teria que ser banido da pergunta. A gente sempre responde um questionário, sabe, Rose, quando a Aham, gente chega para fazer o exame. Esses exames de imagem, como tomografia, ressonância magnética, todos esses exames, a gente, não necessariamente em todos, precisam do contraste. E o contraste, eles perguntam assim: mas você é alérgico ao camarão? Na verdade, a alergia do camarão não contraindica fazer nenhum tipo desse exame. Não precisa atrasar diagnóstico nenhum para poder fazer esses exames. Por quê? Quem tem alergia ao camarão tem alergia à proteína
do camarão, do animal, Uhum. como dos outros frutos do mar, a Sim. proteína, igual a proteína do leite. Então, é Tá. a proteína. E o contraste é feito de iodo. E no nosso organismo a gente produz iodo, a gente come iodo diariamente no sal. Então, não tem contraindicação nenhuma, pode se fazer tranquilamente. Bom, falando agora um pouquinho sobre pele, né? Vamos falar das manchas, as manchas atópicas Nossa. e dermatites, enfim. Como é que é isso, doutora? Nossa, dermatite atópica, né? Não é só uma pele ressecada, não é só uma coceira, não adianta olhar pro coitadinho do dermatite atópico e falar assim: "Não coça, pelo amor de Deus", não. É. Na verdade, isso vai muito além de uma coceira na pele. Então, a dermatite atópica é uma coisa assim, existe os estágios iniciais, né, que começa com uma pele ressecada, Uhum. começa com umas lesãozinha aqui, outra ali, geralmente nas dobrinhas do braço, das pernas, né, na região do pescoço. Então, essas lesões, elas começam a se intensificar, chegando a uma dermatite atópica grave. Pode ser desencadeada por alguma alergia, pode, respiratória ou até alimentar, mas a gente tem que hidratar essa pele, a gente tem que cuidar dessa pele. Eles têm um problema emocional muito importante. Então, eu tenho muitos É. adolescentes assim que vão no consultório que não podem usar uma bermuda, que tem vergonha das manchas, entendeu? Meninas que não colocam um biquíni, porque entra na piscina, acaba se coçando inteira. Então, a gente tem que olhar com outros olhos a dermatite atópica, porque É. ela mexe muito com o emocional de todo mundo, quem tem. Nossa. Bom, vamos falar agora da tão comentada, tão falada, tão terrível rinite. Quem nunca? Quem nunca das Pois é. A rinite, você sabe que é a base das alergias, né? Então, por isso que eu falo assim, a rinite também não é só um coçar no nariz, é muito além disso. Então, a rinite atrapalha muito a vida de quem tem a rinite, atrapalha a parte escolar, atrapalha a parte de trabalhar, porque hoje a gente vive no ar-condicionado, no Verdade. lugar onde a gente mora, a gente depende dele, né, para viver, para trabalhar. Então, a rinite, eu falo assim que ela inicia bem sutilmente, depois ela começa a ficar muito grave. Só que assim, ela tem tratamento, Rose. Então, a gente tem 3 tipos de rinite. A gente tem Ah, a é? rinite alérgica, né? Uhum. Que aí a gente consegue descobrir, existem as imunoterapias que isso bloqueia, melhora muito e não deixa evoluir para outras alergias. Tá. A gente tem a rinite não alérgica, que também tem tratamento de uma forma mais tranquila, mas assim, tem tratamento para você não sofrer com isso. Essa rinite não alérgica seria o quê? A gente é conhecida também como vasomotor. É uma rinite Ah, que tá. os exames vêm tudo negativo. A gente não tem alteração de exames, a gente não tem alteração de alergias como ácaros, fungos, pelo de animais, Uhum. grama, não tem nada disso. Vem tudo negativo. Todos os testes, todos os exames, vem tudo negativo. Então, a gente trata ela como uma rinite vasomotora, que é aquela que escorre o nariz, espirra, tosse bastante, mas os exames vêm tudo normais. Então, a gente Tá, consegue tratar com moduladores do sistema imunológico, tá. entendeu? E tem também a rinite hormonal, que a mulher é acometida essa. Os homens não Nossa, têm essa. nossa, essa eu não sabia. Que daí você vai perceber assim, doutora, eu comecei a ter rinite quando eu menstruei. A primeira menarca. Não, eu comecei a ter rinite quando eu entrei na menopausa. Então, essa mudança brusca no corpo da mulher também pode desencadear crises de rinite. Nossa, nunca tinha ouvido falar disso. E tem. Olha, que E tem muito. legal. Gente, legal não, né, legal se a gente saber, né, ter essa Tem que informação, saber. mas não é Porque a nada gente legal. consegue tratar, né? Isso melhora muito. Ô, doutora, e tem diferenças do tratamento, numa pessoa alérgica, de uma criança para um adulto? Depende, assim, em questão da rinite, a gente tem a imunoterapia tanto da fase infantil até a vida adulta. Então, essa imunoterapia, ela ajuda a não deixar a marcha atópica. O que que é a marcha atópica? Eu inicio com uma rinite e aí eu evoluo com uma dermatite, com uma conjuntivite alérgica, com uma asma. Então, essa dessensibilização do alérgeno específico, a gente consegue
bloquear essa passagem de outras alergias, entendeu? Uhum. Então, por isso que a gente fala que a gente tem tratamento quando tá lá no início. Agora, apareceu isso mais na vida adulta ou na adolescência, consegue se tratar também. Isso tudo tem tratamento. Mas, assim, é diferente em questão de dosagem, em questão das medicações escolhidas, mas, assim, é praticamente igual. Basicamente a mesma Basicamente, coisa, né? igual. E o que que você orienta os pais em relação a uma criança alérgica nesse manejo ali, nesse dia a dia para estar ajudando? Alergia qual delas? A de alimentar ou respiratória? Bom, estamos falando de Ah, inverno, vamos falar da então respiratória, respiratória então. tá. Então o que que nós vamos falar, assim, para melhorar? Na verdade, a mudança ambiental da casa melhora em 1% das crises. Por que isso? Porque a criança não vive dentro de casa 24 horas por dia. Então, Sim, assim, lógico, não passar só pano, não varrer, passar aspirador de pó, evitar cortina, tapete, limpar o ar-condicionado mais frequentemente, as pás do ventilador. Então, isso tudo ajuda? Ajuda, mas uhum, não melhora 100%, porque ela vive em outros ambientes, por exemplo, escolar, um verdade. parquinho, Vai no num shopping, shopping, é. brinquedo, aqueles brinquedão. Então, tudo isso tem poeira, tem ácaros, tem fungos, tem tudo isso daí, e aí vai ter crise. Então, o melhor hoje é a criança ter uma vida saudável, se alimentar direito, evitar esses embutidos, evitar toda essa Uhum. alimentação que mexe com a nossa microbiota intestinal. Ela estando, assim, toda bagunçada, você vai ter mais chance de ter crises alérgicas. E aí, além de melhorar toda essa parte do ambiente, a gente também tem alguns alimentos para o sistema imune que ajudam as crianças a evitarem de pegar tanta gripe, porque agora essa época é demais, né? É, nossa. Só que a gente tem que pensar que, vamos dizer assim, qualquer criança saudável pode ter de 6 a 8 infecções anuais. Hum, Então, isso está dentro do normal, nossa. entendeu? Então, qualquer criança saudável pode ter isso. Então, isso não vai mudar a rotina da criança. O alérgeno sofre um pouco mais, porque pegou Uhum. uma gripinha na escola, aí é alérgico, demora um pouco mais para se tratar, daí na hora que tá melhorando, pega outra gripe na escola. Então, acaba ficando o mês inteiro É doente. verdade. Doutor, isso tá errado? Não tá errado. O medicamento não fez efeito? Não foi o medicamento que não fez efeito, é porque é a rotina da criança mesmo, entendeu? Então essa Entendi. época é terrível. As mães sofrem, assim, quando coloca né, as suas filhos, enfim, as crianças, o primeiro contato com a escola. O que que acontece que todas as crianças ficam doentes? Então, Rose, a gente tem 3 tipos de imunidade, na verdade. Uma que a gente nasce, que são as imunoglobulinas, tem a outra que é a imunidade humoral, que também a gente consegue ver através dos exames, e tem a famosa a imunidade adquirida. Então, essa imunidade É. adquirida é a tão famosa o S da sujeira que a gente fala. Então, Sim. a gente tem que entrar em contato com isso. Então, até a gestante que vai mais em ambiente de rural, que frequenta esses ambientes, ela vai dar mais imunidade para o seu filho quando nascer do que aquelas que ficam dentro de uma bolha, dentro de um escritório 24 horas. Você entendeu? Entendi. Então, a gente tem que colocar essas crianças, quanto mais rápido expor essas crianças a esses alérgicos, menos alergia eles vão ter. Ai, A que gente achava bom. que ele seria o É, ao contrário. contrário, é E não. verdade. A gente tem que adquirir É. essa imunidade. E me fala uma coisa, é mito o tal da tartaruga, que o povo fala: "Compra uma tartaruguinha, põe dentro de casa que a criança vai sarar da alergia". O que que você É e fala? não é, vamos dizer assim, ó. É mito que a tartaruga não vai pegar a alergia da criança, mas não é mito de ter um animal em casa. Então, assim, o cachorro, o gato, a criança alérgica pode ter? Deve ter. Quanto mais cedo você ter contato com esses animais, mais rápido você vai adquirir imunidade. Mesmo ela sendo alérgica a pelo? Sim, Ah, se é? ela for alérgica a pele e ela fizer uma imunoterapia, ela pode dormir com o gatinho, não precisa mandar ele Olha, que embora. legal. Doutora, como é que existe um equilíbrio, você equilibra, o tratamento, tradicional, né, como no caso com a medicação, ou os alternativos? Sim, os alternativos é assim, é o dos avós, né? O Aham. chazinho, aquelas ervas, aqueles xaropes caseiro, a gente tem também o mel com limão à noite para melhorar uma Verdade. tosse, É. tudo dependendo da idade, lógico, né? Por causa do mel, mas assim, associando tudo, eu acho que a melhora
vai ser mais efetivo. Agora, assim, só tratamento com medicamentos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na alergia a tendência é ir para os antialérgicos e os corticoides. E a gente tem muitos efeitos colaterais com isso, né? Então a gente Uhum. tem que evitar isso daí. Então, assim, fazer a parte caseira vale muito a pena, eu oriento bastante, a limpeza ambiental, esses alimentos caseiros, ter uma alimentação mais saudável, porque criança geralmente, às vezes, dependendo, até uma certa idade, come de tudo. Depois de uma certa idade, começa a seletividade alimentar, que também é normal Uhum. em algumas faixas etárias. Então, a gente tem que associar tudo, eu acho que o sucesso é melhor. Olha, uma coisa que agora me vem na cabeça, uma dúvida, eu li qualquer coisa sobre isso que não é bom, fazer a tal da lavagem nasal. A Tá. senhora indica? A lavagem nasal, ela tem duas partes boas. Tem aquele que a gente usa, que entra de um lado da narina e sai do outro lado. Esse tem que tomar um pouco de cuidado, porque a pressão que é feita pode dar Hum. problema no tímpano e fazer Nossa. uma pressão negativa e, às vezes, evoluir até para uma otite. Ah. Agora, a limpeza nasal, que é com sorinho, que é só aquele sorinho pingado no nariz, ou aqueles jetes que a gente tem para Aham. crianças maiores, eu acho que isso vale muito a pena. Agora, a lavagem nasal, aquela criança que sabe fazer, de vez em quando fazer quando tá gripada, ótimo, sem problema nenhum. É muito É, efetivo. Mas tem que tomar um certo cuidado, porque a pressão é. pode machucar até o Não, eu tímpano. nunca consegui fazer no João, porque Não, ele nem no ele meus. engasgava, ele tossia, e aí ele ficava bravo comigo, não queria mais saber, então eu abandonei isso também. A mãe que tem prática é ótimo. Eu também não consegui. Eu fui tentar fazer no Arthur e ele falou assim: Mamãe do céu, pelo amor de Deus, você faz isso nos seus neném? Eu falei assim: Ai, as mães fazem. Ele falou: Você vai matar todo mundo. Eu falei: Não, não Meu morre. Deus. É Outra tranquilo. dúvida, doutora, que eu tenho em relação aos umidificadores, eles são realmente bons Efetivos? mesmo? São, muito efetivos, principalmente quem usa ar-condicionado, acho que deve ter umidificador. Quem não tem condição financeira de ter um umidificador em casa, pode ter uma bacia desde que a criança não esteja andando, para É, cair dentro da bacia. nossa. Então tem que sempre estar trocando por conta da dengue também, mas tem as toalhas molhadas, tudo isso ajuda muito. Agora, aquele umidificador que fica o dia inteiro ligado e não bate sol naquele ambiente, também é propício a ter proliferação fúngica, que é o É, fungos. Então aí a gente tem sim, que tomar um certo cuidado, é, entendeu? Mas pode ser é usado e válido. ajuda muito, muito. É, outra coisa bem comum que a gente ouve falar, sobre questão de alergia são a corantes, né. Pacote salgadinho de pacotinho, aquele Doritos que eu adoro, mas é cheio de É, corante. mas pode continuar tomando, comendo seu salgadinho, porque alergia a corante é menos de 0,01%. Ah, Então é é? raríssimo alergia a corante. Então, na verdade, é um grande mito falar que você é alérgico a corante. Eu pego isso no consultório todos os dias, alergia a corante, conservante, corante, conservante. Não, não existe isso. Gente, o corante é raríssimo dar positivo, muito raro. Mas Nossa, pode acontecer, tá. claro, pode acontecer. Mas aí a criança vai ter todas aquelas manchas, vai ter urticária, às vezes dá até reação anafilática grave, mas não é comum isso ser verdade. É porque tem negócio de corante de pigmento amarelo, Tem a vermelho, né. tartrazina, a É. cochonilha, todos esses. Nossa. Bom, você falou aqui de urticária, vamos falar um pouquinho sobre urticária? Vamos falar das urticas. Então vamos lá, quais são os tipos que tem? Várias. Tem a urticária colinérgica, que é a do frio, do calor, que tem gente que frequenta, às vezes, ambiente muito frio, como frigoríficos, que entra e sai, pode ter urticária ao frio, pode ter urticária do sol, quem vai pra praia, às vezes, chega lá, Ah, é fica verdade. cheio de urtica. É, Na verdade, às vezes, não é do protetor solar, às vezes, não é do produto, às vezes, é só propriamente dito do do calor. sol. Pode ser uma urticária alimentar, pode ser uma urticária alérgica e tem as idiopáticas que a gente não descobre a causa e as emocionais. Tem É. muitas urticárias emocionais. Mas aí tem tratamento para Tem para elas? todas Para elas, todas tem elas. tratamento. Bom, agora vai entrar o frio, né, como eu falei aqui, né, doutora. Quais são as orientações que você dá aí para os pais em Para as relação aos crianças, cuidados para as crianças? principalmente. Ai, tá difícil, os hospitais estão É lotados, verdade. Rose. Os UTIs estão lotadas, tá tendo porque é uma fase agora de mudança de clima,
circula muito vírus, como o vírus da gripe, de Tem o todas as Covid, cepas, né, que o está aí, Covid que né? ainda está aí. É, Então, assim, evitar de sair com os recém-nascidos de casa. Eu falo isso todas as consultas. é. Nada de shopping, nada de igreja, de apresentar as crianças à igreja, à comunidade. Deixa quietinho, vamos resguardar um pouquinho essas crianças. Deixa eles criarem uma imunidade maior para conseguir sair, porque as bronquiolites pegam nos recém-nascidos, nos piquititico, e a insuficiência respiratória é muito importante. Às vezes tem que ser entubado, tem que ir para UTI, porque não consegue respirar sozinho. Então agora começa muito as gripes, por quê? Porque fica muito fechado. Ainda na nossa região a gente está ainda com bastante calor, mas em algumas outras Uhum. regiões o frio já está chegando. Então, ambiente fechado, essas crianças têm que evitar ambiente fechado, shopping, supermercado, velório, casamento, evita todos esses ambientes para não pegarem essas gripes, porque uma É, gripe de um adulto pode matar um recém-nascido. é Então tem que tomar verdade. cuidado. Alimentação, hidratação, hidratar bastante essas crianças que eles não tomam tanta água que deveriam, né? É. Os repelentes por conta da dengue que tá aí, a gente tem que tomar bastante cuidado, que Nossa. agora lançou até a vacina da dengue, que eu acho que é importantíssimo a gente estar tomando. A vacina da gripe tem que tomar todo mundo, entendeu? Todo mundo tem que tomar a vacina. Então eu tô pegando muita, depois dessa banalização que a gente teve das vacinas por conta do Covid, eu tô Uhum. pegando muitas carteirinhas totalmente atrasadas, então a gente tem que atualizar isso. Isso causa imunidade na criança, ajuda no sistema imunológico e ajuda a pegar menos É. infecções. A gente tem a pneumo 15, que é uma vacina, o posto libera a pneumo 10, que é importante tomar, que é o do calendário normal. E tem a 15, que é um complemento do particular, quem tem condição financeira, acho que vale a pena fazer. As meningites, que a gente toma pelo Nossa, meu posto. Deus. E tem também os complementares no particular, que é a meningite tipo B, a ACWY, que são complementares. Então, acho que quem tem condição vale a pena. Então, fazer as vacinas, deixar essas crianças mais quietinhas em casa, ambientes abertos, ao ar livre, brincar, jogar bola, isso é saudável e não vai ficar doente. Falando em vacina, tem alguma restrição? Existe pessoas que não podem tomar determinados tipos de vacina? Só se elas forem alérgicas ao componente da vacina. Tá. Não no caso do ovo, como da gripe e da, Aham. da, da febre amarela, pode tomar. Tá. Mesmo sendo alérgico. Mas quem tem alergia importante a algum componente da vacina, aí é contraindicado. Mas geralmente é muito difícil ser contraindicado uma vacina. Doutora, quais são os mitos mais comuns em relação a alergias, imunologia, que você gostaria de esclarecer pra gente? Os mitos mais comuns, então É. vamos começar lá. Leite de cabra, nem Aham. pensar, porque isso daí não tem nada a ver. Pode consumir o leite de vaca ou o leite de cabra, é as mesmas proteínas. Esse do camarão, acho que é uma coisa muito importante, que atrasa muito o diagnóstico de todas as pessoas aí por conta da alergia ao famoso camarão, e na verdade não tem nada disso. É, que mais? Vamos lá. Das alergias. Ah, não tem cura, não vou conseguir melhorar. Também é mito, isso tem tratamento, várias delas têm. Lógico, mesmo que chegue numa dermatite atópica grave, hoje a gente tem os monoclonais, tem vários medicamentos importantíssimos aí para melhorar. Na parte imunológica, doutor, eu tenho deficiência imunológica, eu não tenho imunidade, eu não tenho imunidade. Não, gente, a resistência que é baixa por conta da faixa etária das crianças, então é importante ressaltar que todo mundo tem imunidade, a não ser os imunodeficientes, como os Sim. HIV, como algumas imunodeficiências graves que a gente tem. Essas sim precisam de imunoglobulinas para complementar, mas as crianças que, de uma forma geral, têm uma resistência mais baixa por conta da idade. Isso é normal. Bom, a gente sabe aí, a medicina ela evolui, né, todos os dias tem coisas novas. Tiveram aí nos últimos anos algum avanço nessa questão aí de alergia e imunologia? Muito, 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 É? Rose. Hoje a gente tem tratamentos assim de ponta, as dessensibilizações estão evoluindo muito para os alérgicos alimentares, Uhum. tem a dessensibilização para os alérgicos de ácaros, fungos, que é respiratório. Na dermatite atópica, na urticária, a gente tem os monoclonais, que são medicamentos que mexem com o sistema imune e inibe ali aquele que produz aquela coceirinha, aquele incômodo tão importante. Então, hoje a gente tem, assim, medicamentos chegando aí no mercado
muito bons e que têm um resultado excelente e que que volta a dar uma qualidade de vida para a pessoa tranquilamente. Muito boa. Uma coisa assim bem comum que a gente vê e dá até medo, né, em relação a picadas, né, de inseto, abelhas principalmente, né, doutora? Sim. Tem algum tratamento? A pessoa, o que que ela pode ter em casa para evitar, né, Hum. esse tipo de ataque? Isso é muito importante. Na verdade, assim, existe a alergia a insetos e alergia à abelha, que é um pouco mais grave, né? Hã. E tem pacientes que têm alergia grave à formiga também. Então, É. essas reações anafiláticas que são importantes, por exemplo, tá andando de moto, de repente pica nessa região e aí já tranca a garganta, tudo. As pessoas que são alérgicas mesmo, elas podem ter reações anafiláticas. O que são reações anafiláticas? São reações muito graves, que Uhum. é como aquela da pimenta que a gente já ouviu Sim. falar, que tranca a garganta, dá falta de ar, dá edema de glote, e isso resolve simplesmente com uma canetinha que chama-se EpiPen, que é uma canetinha de adrenalina, que quando a gente diagnostica pacientes nesse nível de reação anafilática, que já teve esse histórico e que tem a alergia mesmo através dos exames que a gente vê, a gente tendo essa canetinha em mãos, tira o risco eminente da vida, da morte. Então, a Nossa. criança não tem risco de morte. Lógico, eu fiz uma canetinha de adrenalina, eu me auto-apliquei. Uhum. Eu tenho que ir para um pronto-socorro? Claro que eu tenho que ir para um pronto-socorro, Uhum. mas o risco de morte acabou, entendeu? Entendi. Então, isso salva vidas. E nós estamos já na sociedade de imunologia, de alergia, em todos os congressos a gente está fazendo com que isso seja aprovado no Brasil, porque essa canetinha só tem importada. Ah, Não tem é? no Brasil, só tem Nossa. importada. É difícil o acesso, não é todo mundo que tem condição financeira de comprar, mas diante de um laudo, diante de um exame, a gente consegue pedir judicial e conseguir judicialmente. Não é tão fácil assim, mas a gente consegue, Uhum. através do advogado, conseguir um judicial. Mas salva vida. E é tão simples, você não vê agulha, existem as doses lá dentro, tem o infantil, que é o júnior, e tem o adulto, que é o EpiPen, que tem as doses corretas de adrenalina, aplica no vasto lateral da coxa, por Tá. cima da roupa, É. e tira o risco de morte iminente. Salva vidas. Nossa, uma vez um amigo, ele estava, né, jantando na casa de outro amigo, ele sabia que ele tinha alergia a camarão, mas prepararam alguma coisa, um prato, né, com camarão e outra coisa para ele, porém usou as panelas, alguma coisa ali, Reação cruzada. deu e ninguém tinha nada para dar, a única coisa que tinha era um Alegre, um antialérgico Que e não tira o risco de morte. Então, mas ele tomou e já saiu correu para o correndo hospital. para o hospital. Mas teve sorte de não Sorte, ter né? essa reação grave, porque na verdade, e quando chega um caso de urticária importante, com já sinais de anafilaxia, não adianta em pronto-socorro os colegas fazerem também antialérgico, Fenergan, É. corticoide, adrenalina, sem medo, entendeu? Você fez adrenalina, você tira do risco iminente de morte. Isso serve para asma também? Ah, nossa, uma vez eu assisti um filme e o cara ia morrendo, porque o outro ficou segurando a bombinha dele, queria e ele foi morrendo, morrendo. Não, É a outra asma é outro coisa. mecanismo. A Aham. asma, ela fecha a parte pulmonar. Então, aquela bombinha, ele é um broncodilatador. Eu Ah, tá. broncodilato o pulmão desse paciente. Então, Uhum. por ser um broncodilatador, eu ajudo a entrar o ar com mais facilidade. Então, no asmático, a gente tem que carregar a bombinha. Agora, quem é asmático? Porque aquele caso da menina da pimenta, ela era asmática, não controlada, sem uso da bombinha, e cheirou um alérgeno que ela era alérgica e não sabia. Se ela tivesse a canetinha de adrenalina, porque ali ela tem asma, só que ela entrou num risco de anafilaxia, então ela teve a reação anafilática. Se ela tivesse adrenalina, ela já não tinha o risco de morte, chegaria no hospital e terminaria o atendimento, entendeu? Mas Entendi. como ela não tem isso, então por isso que a gente fala, alergia a insetos, a picada de inseto, tudo isso, a gente tem que ter essa canetinha. Então, tem que ser muito bem conversado. E eu também deixo um plano de ação, que é esses antialérgicos. Ah, começou uma urticária, para não deixar evoluir para uma reação mais grave, então eu deixo um plano de ação. E aí a pessoa usa esse plano de ação para não chegar à gravidade também. Isso é muito importante a gente fazer. Doutora, a candidíase, ela tem relação com a alergia? Tem muito.
muita. Ah, Assim, é um tormento das mulheres, né, a candidíase. E tem mulheres que muito. têm candidíase de repetição. Então, Sim. na verdade, a gente tem 2 tipos de tratamento para isso. Se você for alérgica à cândida, a gente consegue fazer a dessensibilização através da imunoterapia. E quem Olha. não tem alergia à cândida, a gente consegue fazer uma ativação do sistema imunológico através de uma medicação também e melhora, nossa, quase que 90%, 100% dos casos. Gente, eu não sabia, porque a Melhora gente muito. a gente tem relação à candidíase com fungo, né. Fungo, mas é um fungo mesmo, não deixa de ser. E aí tem Olha, tratamento, tem que bastante tratamento. bacana. Gente, Tem umas salvação coisas pra muito gente, longe. muito Não, tem umas muito coisas muito ótimo, porque tem gente que sofre há anos, 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 anos e não anos-luz, sabe. é Eu mesma verdade. não sabia que É, existia, então, o tratamento. mas ajuda Porque fica a muito. gente vai, toma aquele comprimidinho, coloca a pomadinha, nã você trata ali na hora, É. aí você vai pra uma piscina, pra uma praia, alguma coisa, volta de Volta. O novo. estresse volta. Tudo Estresse. que assim, diminui a imunidade, diminui a resistência, ela reativa, né. E aí a gente consegue fazer a dessensibilização. Doutor, o que que é dermatografismo? Tá. O que que é isso? Dermatografismo, o que que é isso? Você já viu aquelas pessoas que escrevem na pele e fica aqueles vergões? Sei. Ai, só de coçar fica aqueles Sim. vergões. A gente segura uma sacolinha do mercado, chega em casa com aqueles vergões nos braços. Aquilo ali é o dermatografismo. Isso não é alergia, Ah, não entendeu? é? Não é alergia. Isso é uma sensibilidade que a gente tem na pele. E aí, o que que acontece? Fica a pressão, libera naquele local histamina, provoca aquela coceira, forma aqueles vergões e aí vira um ciclo vicioso. Aí a gente coça, provoca mais e aquilo não é uma reação alérgica. Então a gente recebe isso muito no consultório e é um teste super simples. É só você passar uma caneta, você ficou com aquele vergão, é uma sensibilidade da pele. Geralmente os asiáticos, essas peles mais brancas, essas pessoas que têm a pele um pouco mais sensível, então Hã. a tendência é ter mais dermatografismo que outras. Você falou aqui em relação às dermatites. Não sei se chega a ser uma dermatite, mas nessa época que a gente toma banho muito quente, dá uma coceira na pele Sim. que só passa eu vou falar porque eu tenho isso. Quando eu passo hidratante e entro embaixo da coberta. E Eu tenho que melhora. aí melhora. Por quê? Porque o banho quente, na verdade, Rose, a gente deveria tomar banho de imersão, né? Que é da banheira. É isso que é Aham, o é. ideal. Porque só da água bater na nossa pele já desidrata. Então, o ideal é a gente tomar banho de sabonete líquido, não em barra, que resseca mais. O banho quente, morno, a tendência é ressecar mais a pele. Então, existem hoje, em alguns laboratórios, algumas marcas, existe óleos de banho. Não é aqueles Hum. óleos dessas marcas com cheiro, tá? Sim, É sei. óleos de banho específico medicinal, que você toma banho com aquilo, como se fosse um sabonete. E aí Olha, você não tem esse desconforto depois do banho. Então você já sai com a pele hidratada do banho, entendeu? E aí, entendi. depois disso, você pode hidratar a pele com os cremes medicinais também, que eu falo medicinais, que é aqueles que tem em farmácia, né? Não são aqueles que a gente compra em Aham. loja, com cheiro e tudo mais. Então, esses cremes é muito legal. E aí, esses óleos de banho ajudam as pessoas que têm essa sensibilidade na pele. Não chega a ser uma dermatite, Não, mas é não um é uma ressecamento da coceira pele. que É, dá, nossa, que incomoda. incomoda e é sempre depois do banho, tomou banho começa aquela coceira. Aí eu passo hidratante e eu não sei porque, mas eu tenho que me aquecer, aí eu entro embaixo do Aí lençol da melhora. coberta e passo, né. É, mas se você tomar com esses óleos de banho, não tem esse Ah, é, incômodo, é muito ótimo. legal. E o banho sempre rápido, não demorado, sem bucha. Criança, Eu não posso passar bucha mesmo não, que dá coceira. dá, porque daí É. você tira mais a camada da pele, então resseca mais. Uma coisa bem comum que a gente vê nas crianças em relação à parte da boquinha, né, que fica com aquela coisa descascando, aquela coisinha mais branca, né. O que que é isso, doutor? Na verdade, se for aquela criança que chupa chupeta, isso faz geralmente, é que a gente chama de boquinha de palhaço, isso faz geralmente por contato com a própria saliva da criança, ou com os alimentos um pouco mais ácido, então pode Aham. formar. Hoje eu peguei uma no consultório, com a boquinha todinha, aí a mãe falou, doutora, ela é cheia de alergia.
tudo que come fica assim. Não, não é alergia. Isso daí é uma sensibilidade da pele. E aí forma essas boquinhas que a gente fala de palhaço e Aham. acaba ficando tudo ressecado. É só passar um hidratante, tem aquele Cic plástico, que é como Sim, se fosse uma sim. pomadinha, para É. prevenir isso daí. E limpar várias vezes, quem chupa chupeta, mamadeira, tá fazendo sempre a higienização. A pasta de dente, ela causa isso? Não Não? necessariamente, Não. não. Não É, não necessariamente. sei, eu tinha Não. pra mim que quando o João começou, né, a escovar o dentinho, que escorria a pasta, a que ficava ele começou a dar um ressecamento, mas é mais um É, ressecamento, é né, porque eu mais um acho que ressecamento. É, pelo produto mesmo em si, né. é. Falando um pouquinho de você, Ah, por que que você escolheu essa área da alergista, da imunologia? Porque a área pediatra tem, né, muitos campos, né. O que que tem. te motivou? Na verdade, Rose, eu sempre fui apaixonada nas crianças, né. Aham. E assim, eu nunca deixei de fazer minha pediatria geral. Então eu faço ainda puericultura, eu ainda cuido das crianças, eu adoro acompanhar o crescimento e o desenvolvimento deles. E assim, na época da faculdade, sempre me chamou muita atenção a parte de infectologia, os imunodeficiente, então assim, isso sempre me chamou muita atenção e eu sempre gostei muito dessa área. E Uhum. aí eu acabei fazendo a alergia e imunologia lá em Botucatu e tinha também a parte de infecto que a gente também passava, e assim, eu sempre me encantei. Por quê? Porque a gente quer ver o quê? Uma criança saudável. É Se a gente verdade. tem uma imunidade boa, se a gente trabalha com essa parte imunológica da criança, sem ter esse tanto de alergia que a gente tenta conseguir prevenir um pouco isso daí, a gente tem uma criança saudável, e é isso que a gente quer, né. Eu sou É. apaixonada por essa área. Eu ia te perguntar qual que é a parte mais gratificante do seu trabalho aí com as crianças para Ai, você? a parte mais gratificante é quando a criança chega e fala assim: "Tia Larissa, eu fui em outro médico, mas eu não queria, eu queria ter ido com você". Na Que verdade, assim, é a bonitinho. gratidão de todos, né. É. Eu tenho uma jornada aí grande já, que eu tô na área, e hoje eu já falo que eu sou vó, porque É, eu já tô verdade, atendendo né. os filhos dos meus pacientes, Olha. então eu falo assim, é muito gratificante você ver as pessoas mudando de geração e ainda tendo aquela confiança em você, né. Então eu falo assim que a pediatria é uma doação muito grande, é uma área muito linda, mas é uma doação muito grande, porque É. o trabalho não se encerra lá no consultório, às 6 da tarde, você fecha as suas portas e vai embora para casa. Aí você chega em casa, tem um monte de mensagem que a gente tem que responder, e eu faço questão de fazer isso tudo, de responder, de compartilhar, às vezes uma pergunta tão simples que a mãe está fazendo, para mim é É. muito simples, mas para ela vai fazer com que ela durma a noite inteira, sabendo que Nossa, é aquilo é verdade, normal. é Então, verdade. assim, eu tenho muita gratidão por eu ter tido a oportunidade de fazer medicina. Meu pai me deu essa Sim, oportunidade, minha mãe, sim. e hoje eu poder ajudar todo mundo, assim, de uma forma geral. Que bom, porque, né, normalmente a gente ouve aí os jovens, eu falo porque eu tenho 2 estudantes em casa, então, assim, pediatria, Nem ninguém pensar. quer pediatria, porque eles falam assim: "O problema não é tratar a criança, o problema são os pais". Mas você sabe que eu nunca tive problema com os pais. E eu falo assim que a criança é prática, entendeu? É, Ela é prática, ela mostra o que ela tem. É diferente de um adulto que a gente tem que ficar tentando tirar história, aquela coisa toda. Eu atendo é. adulto na alergia também, que a Sim, minha especialidade me permite atender adulto também na, tá. na, na alergia. Mas assim, é direcionado. Agora, a criança, ela é muito prática, então ela mostra o que ela tem, entendeu? Ela chega no consultório, você olhando na carinha dela, você já sabe se ela tá bem ou não. Então, essa praticidade, essa agilidade, eu gosto bastante, essa agitação. Ai, que Por mim, legal. eu sentaria e brincaria com todas. Ai, que bom, gente, olha que lindo. Amanhã seu consultório vai estar o telefone não vai parar, hein. Ai, nossa senhora. Doutora, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um conselho aí, né, para as mães, agora que está entrando a estação de inverno, o que que você daria de conselho para a gente manter a saúde dos nossos pequenos? Olha, eu acho que, como a gente falou aí ao longo da nossa conversa, eu acho que tem que ter uma alimentação saudável, evitar aglomerações, evitar lugares onde tem muito tumulto de gente. Os hospitais realmente estão lotados. Quem realmente precisa ir aos hospitais
vão e tenham paciência, porque estão todos lotados, não é assim, um ou outro, é geral. Deixa essas crianças correrem ao ar livre, deixa as crianças brincarem com os animais de estimação. Comer porcaria de vez em quando? Também pode, mas evita isso no dia a dia, entendeu? Uhum. É isso. Eu acho que. E os adultos tomarem cuidado, assim, com a parte da hidratação da pele, hidratação via oral. Os idosos, a pele já é mais ressecada, a gente tem que hidratar com mais facilidade, Verdade. tanto por dentro quanto por fora. Então, eu acho que a hidratação da pele, a limpeza ambiental, tudo isso é válido aí para a gente ter uma saúde tranquila. Oba! Então é isso aí. Doutora, nós temos aqui um presentinho para você, que é a Ai, nossa que legal. caneca, Ai, que para bom. você levar, lembrar Muito deste obrigada. momento. Muito Temos obrigada. aqui um brinde da Thor Churrasco e Culinária, que Que é são uma delícia, os que eu uso sais, você já muito. conhece. E o nosso boné aqui, ó, do Pod, Ai, que lindo. para você fazer sua caminhada aí ao ar livre. Olha que linda, gente, ficou linda, loira, combina com rosa, né? Gostei. Obrigada, Rose. Doutora, Obrigada. muito obrigada. Eu fico feliz de ter te conhecido. Não queria ter te conhecido no consultório, mas foi muito bom. Adorei te conhecer. Você é uma pessoa muito iluminada, muito Obrigada. simpática. Obrigada. Muito obrigada pelo Você convite. também foi muito bem recomendado pela doutora Eveline. Ai, obrigada. A Eveline é uma pessoa muito especial, ela esteve aqui, né? Gravou com a gente um episódio sobre Ai, amiga do neurociência, foi coração. muito bom. É irmã. E ela falou muito bem, me indicou e realmente, gente, realmente ela é diferenciada mesmo, ela é Ai, especial. obrigada. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta com muito amor, não tem como não dar certo, né, Exatamente. doutora? Não tem como Eu não ser espero boa. que essa moçada aí da medicina ame a pediatria, porque vale a pena, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz, né? É isso mesmo. Obrigada, que Deus Obrigada. ilumine seu caminho. Aí, Amém. ajudando muitas crianças, muitos Amém. pais e muitos adultos, tá bom? Obrigada, Rose. Obrigada, Obrigada pelo gente. carinho. Se vocês gostaram, compartilhe, que tá muito importante, muito legal esse episódio, principalmente, como eu falei aqui, nessa época que está entrando o inverno. Então, a gente precisa se prevenir para não ficarmos doentes, ok? Vamos ficando por aqui. Agradecimentos aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Thor Churrasco Culinária, Dias One e Arapuca Bar. É isso aí, gente. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada, tchau!